Salmo 91 da manhã de hoje. E eu tenho certeza que essas 4 revelações do céu vai fortalecer a sua fé, abençoar a sua vida, trazer muitas bênçãos para a tua casa. E eu quero cumprimentar a todos com um bom dia, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e com as nossas orações unidas nós temos muito poder para a glória de Deus. Começando agora a nossa campanha de oração, a oração no Salmo 91, são 14 dias de campanha. E hoje é o nosso segundo dia de campanha do Salmo 91. Eu já convido vocês para estarem hoje à noite na oração da noite. Estamos em uma segunda campanha, que é a campanha do Salmo 121. Às 18 horas, esteja aqui junto conosco. Se você não puder assistir às 18 horas, assista em outro horário e participe da campanha do Salmo 121, que acontece no período da noite. Amém? Eu quero também lembrar a vocês que de vez em quando aqui no canal, às 15 horas, tem oração aqui no nosso canal, a oração da tarde. Essas orações da tarde são reprises das orações do canal, que estamos postando pela tarde para abençoar a sua vida e a sua casa. Participe também das nossas orações da tarde, aqui no nosso canal. E faça um esforço máximo para participar da campanha do Salmo 120 hoje, à noite, às 18 horas. E nesse momento eu quero orar por você. E depois dessa oração de agradecimento, por mais um dia, vamos estar trazendo 4 revelações de Deus. Deus vai falar com você nessa oração fortemente. Essas revelações são dentro do versículo do Salmo 91, que leremos daqui a pouco. E será a resposta de Deus para a tua vida, para a tua alma. Portanto, neste momento, oremos ao Senhor nesse instante. Senhor, bom dia, Espírito Santo da verdade. Na tua presença poderosa que estamos, nesta manhã de vitórias. Estamos aqui para buscar a tua face na beleza da tua santidade. Os nossos corações, Senhor, estão abertos para receber a tua palavra, ouvir a tua voz. Nós consagramos esse dia para o Senhor. Nós consagramos as nossas casas, as nossas famílias, os nossos corações. Nós consagramos tudo que temos, tudo que somos. Consagramos para ti e te pedimos, Pai, por tua misericórdia, pelo teu perdão e pela tua graça e pelo teu amor, que é infinito, o teu amor que é sublime, o teu amor, Senhor, que é poderoso para realizar grandes coisas. Então, vem curar aqueles que estão doentes. Visita agora o corpo, a alma, o espírito, trazendo saúde para o corpo, para a alma. Deus, em nome de Jesus, que todas as doenças sejam expulsas no nome de Jesus. E que o Senhor traga saúde para a vida de cada um que me escuta nesse instante. Eu intercedo, oro e te peço estas bênçãos toda especial sobre a vida do teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos e pela fé te agradecemos. E todos digam amém. E graças a Deus. Salmos 91, versículo de número 2. No nosso segundo dia de campanha, o texto bíblico nos diz assim: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Eu tenho 4 revelações de Deus para te entregar dentro desse versículo. Aqui 4 revelações que vai abençoar a sua vida. A primeira revelação que nós encontramos nesse texto é: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E a primeira revelação, essa é a primeira revelação. A segunda revelação é o meu refúgio. A terceira revelação é a minha fortaleza. E a quarta revelação é: nele confiarei. Aqui nós podemos completar 4 revelações de Deus para os nossos corações. Meus amados e queridos irmãos, se por acaso estiver exibindo algum barulho que incomode você, eu peço perdão aos amados e queridos irmãos, mas vamos voltar aqui à poderosa palavra do Senhor. Primeiro, Deus é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. E quando nós dizemos que o Senhor é o nosso Deus, isso significa que muitas coisas, quando a palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso Deus, isso significa que Ele é aquele que guarda as nossas vidas. Isso significa que Ele é o nosso Pai, que nos defende, o nosso Pai que nos guia, o nosso Pai que está conosco 24 horas na segunda-feira, na terça-feira. Está lá com você, agora nesse exato momento, Deus está com você. Na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, 24 horas sem parar. A presença de Deus. A presença de Deus está contigo. Quando a palavra de Deus diz que Ele é o nosso Deus, isso é a garantia e a convicção que nós temos um Deus que não está apenas no céu, mas temos um Deus que habita dentro dos nossos corações. E isso significa muitas coisas no Antigo Testamento. O Espírito Santo pousava sobre a vida das pessoas. Mas só que no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele entra dentro dos corações daqueles que buscam a presença de Deus. Então, o Espírito Santo não está apenas sobre o Espírito Santo. Está dentro de você. Quando o salmista no Salmo 91, ele diz que Ele é o meu Deus, isso significa que Ele é o meu Senhor. Isso significa que Ele é o nosso pastor, Ele é o meu pastor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso juiz, que guarda as nossas vidas. A palavra de Deus significa Ele é o nosso tudo. Ele traz a providência de tudo. Ele nos guarda em tudo e está em todos os momentos junto conosco. Esta é a primeira revelação do texto que nós encontramos. E aqui é a segunda, e vamos para a segunda revelação nesse verso 2. E quando o texto diz assim, a primeira revelação, Ele é o meu Deus, a segunda revelação do texto, Ele é também o meu refúgio. Então quer dizer que Deus, Ele também não é o nosso só Deus, Ele também é o nosso refúgio. E para que serve um refúgio? Como o nome já diz, refúgio é um lugar onde você se guarda, é um lugar onde você se defende nas guerras. Quando os soldados iam para guerras, para batalhas, eles tinham um lugar de refúgio. Quando eles percebiam que o adversário estava lutando com muita força, com muita ira, normalmente os soldados tentavam se refugiar, tentavam se guardar, para que o mal não os destruíssem da mesma forma. E o nosso Deus é o nosso Deus do refúgio. Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso protetor. Então, essa é a segunda revelação que nós encontramos aqui. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus,
você pode se refugiar em Deus. Você pode se refugiar em Deus. Você pode se guardar. Guardado. Você está guardada. Você está guardado. E a terceira revelação que nós encontramos dentro desse texto está na fortaleza. Está na fortaleza. Primeira revelação. O nosso Senhor é o nosso Deus. Segunda revelação. Nosso Senhor é o nosso refúgio. E a terceira revelação é o nosso Senhor é a nossa fortaleza. Você pode dizer comigo assim: Deus é o meu refúgio. Deus é o meu Senhor, o meu Deus. Ele é também a minha fortaleza. E quando nós lemos esse texto, aqui, o que Deus é a nossa fortaleza? Porque Deus é a nossa fortaleza. Saiba que isso me faz lembrar quando eu leio o Deus é a nossa fortaleza. Isso me faz lembrar do texto que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me dá energia. Naquele que me dá o controle da minha vida. Quando eu digo o controle da minha vida, ele dá a minha vida em controle. O óbvio que o controle está na mão de Deus, mas a minha vida está controlada. A minha vida está na direção certa. A minha vida está sob o controle divino. Então está tudo sob o controle de Deus. Eu sei que existem situações. Preste bem atenção no que eu vou falar. Agora, existem situações que parece que foge do controle. Se atente bem ao que eu vou falar agora, neste momento. Existem situações que aparentemente parece que está fugindo do controle. Quem aqui já passou por isso? Você já passou por essa situação? De você sentir aquela sensação que as coisas estão fugindo do controle, que as coisas parecem que está embaraçado, as coisas parecem que não está no controle, e você às vezes se preocupa com o cenário, com o cenário atual. Deus te trouxe aqui nesta oração para falar para o teu coração. Da seguinte maneira: meu filho, minha filha, eu estou no controle de tudo. Eu estou controlando a tua saída. Eu estou controlando a tua jornada. Eu não saí do controle, diz o Senhor, para o seu coração. Diz o Senhor para o seu coração. As coisas parecem que está saindo do controle, mas a minha mão está controlando todas as circunstâncias. Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus me ordena a dizer. E eu preciso falar o que Deus está me impulsionando a falar. Ele está no controle. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle dessa situação. Deste momento que você está vivendo. Essa fase que você está vivendo, Deus está no controle dela. E as coisas vão dar bem. As coisas vão dar certo. Acalma o teu coração. Se tranquilize com essa palavra. Confia tão somente.
Deus te fortalece. Você pode vencer os desafios da vida. Você pode conquistar o impossível, o sobrenatural. Por quê? Porque Deus é a nossa fortaleza. É isso que o Salmo 91 está nos revelando. O Salmo 91 está nos revelando o número em que o Senhor é o nosso Deus. O número 2, que o Senhor é o nosso refúgio. O número 3, que o Senhor é a nossa fortaleza. Isso significa que você tudo pode naquele que te fortalece. Você pode naquele que te sustenta. Você pode naquele que te levanta. Você pode tudo. Pode. Você pode tudo. Minha amiga, meu amigo, naquele que está segurando a tua mão e direitando e dizendo: não temas, eu estou contigo, não te espantes. Eu sou teu Deus, eu vou na tua frente, eu abro o mar, eu aplano o caminho para que você passe no território da vitória e que o cenário da tua bênção se estabeleça na sua história. Tome posse desta revelação pelo amor de Deus. Tome posse dessa revelação pelo amor de Deus. Digita essa frase nos comentários. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nisso? Você crê que tudo pode naquele que te fortalece? Então coloca aí, por favor, por gentileza, essa frase poderosa. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode superar o que passou. Você pode vencer o que está vivendo. Existem pessoas aqui que estão passando um momento difícil na saúde. Existem pessoas me ouvindo aqui que estão passando um momento difícil das finanças. Existem pessoas que estão me ouvindo aqui que estão passando um momento difícil com os filhos. Existem pessoas me ouvindo aqui que estão passando momentos difíceis na vida. Mas Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. E Ele manda te dizer para o teu coração: eu estou no controle, eu te dou força, eu te dou graça, eu te dou ânimo, eu te sustento e eu te guio, eu estou contigo, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus do Salmo 91. Mande dizer para o teu coração: filho, filha, eu estou no controle de tudo. Eu sou aquele que te fortalece. Sou aquele que te dá força para vencer. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com as asas como águia. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus por essa palavra. E a quarta revelação é justamente sobre isso. A primeira revelação: o Senhor é o nosso Deus. A segunda revelação: o Senhor é o nosso refúgio. A terceira revelação: o Senhor é nossa fortaleza. E a quarta e última revelação do verso é: nele somente, nele totalmente, nele exclusivamente, nele confiarei. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Deixa eu te explicar aqui que representa o que é verdadeiramente confiar em Deus. Em Deus. O que é verdadeiramente confiar em Deus? É você dar o primeiro passo e Ele colocar o chão
você dá o segundo passo e ele colocar o chão. Exemplo, Jesus andando sobre as águas, ele chamou os discípulos e diz assim, tudo começa assim, Jesus chama os discípulos e diz, entre no barco e atravesse, e atravessou, Jesus ele atravessou, ele andou sobre as águas. E ele chama os discípulos e diz assim, tudo começou assim, Jesus chama os discípulos e diz, entre no barco e através por outro lado e eu encontro vocês. Os discípulos entraram no barco e foram atravessar para o outro lado. E a tempestade começou a vir de repente. Eles avistando de longe um homem, andando sobre as águas. Naquele momento, eles ficaram assustados. Eles ficaram assustados com aquela visão de um homem andando sobre as águas. E eles gritam dizendo, é um fantasma! Um fantasma! Então Jesus gritou de volta e falou, não é um fantasma, sou eu, Jesus. Não é um fantasma, sou eu, Jesus. Primeira lição que eu aprendo aqui. Perceba que os discípulos acham que é um fantasma. Mas na verdade, é Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas das vezes Jesus está entrando em cena. Muitas das vezes Jesus está entrando nas situações, entrando nas circunstâncias difíceis. Mas às vezes as pessoas acham que é um fantasma. O que significa isso? A pessoa acha que não é Jesus que está agindo. A pessoa acha que aquela situação não é Deus que está se movendo. Mas Deus está se movendo na tempestade. Deus está se movendo nas circunstâncias difíceis. E dentro desse desafio que você está enfrentando, e dentro dessa prova, e dentro dessa calamidade que você está vivendo, e dentro dessa situação que você está manifestando a glória e o poder dele. E foi justamente isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles pensavam, é um fantasma? Mas na verdade era Jesus. Entrando naquela situação, era Jesus trazendo o sobrenatural na vida deles. Aí Jesus falou, sou eu, não é um fantasma. Quando Jesus disse, sou eu, não é um fantasma, o que acontece? Pedro disse, se és o Senhor, permita-me ir-te contigo. Nossa, Pedro era um homem de fé. Quando Pedro viu que quem estava andando possivelmente era Jesus, Pedro falou, se és tu, permita-me também andar sobre as águas. Aí Jesus disse, vem, Pedro. Aí, se você estivesse no lugar de Pedro, Jesus falasse assim, eu vou te fazer um convite. Vem sair do barco e pisar nessa água. Você não vai afundar. Se fosse eu, se fosse você, se fôssemos nós ali no lugar de Pedro, imagina só como seria aquela cena. Jesus andando sobre as águas e agora Jesus está convidando você para andar sobre as águas. Também é um desafio muito grande. Tem que ter muita confiança, né? E é por isso que o Salmo 91, verso 2, está dizendo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza e nele confiarei. Eu vou confiar. Se ele mandou eu andar sobre as águas, eu vou andar. Se ele mandou eu andar sobre as águas, eu vou andar. Então Pedro estava aqui na fé desse salmo. Jesus mandou e eu vou confiar. Eu vou confiar. Então Pedro foi e deu o primeiro passo. Tem uma fase que diz assim: para se andar uma grande jornada, começa pelo primeiro passo. Primeiro passo você começa e depois você conclui. Só podemos concluir aquilo que nós começamos. Então Pedro foi e lá pisou na água. E ele não afundou. E ele deu o primeiro passo, deu o segundo passo. Ele confiou totalmente na palavra de Jesus. E começou a andar sobre as águas. O que Deus está falando comigo e contigo? Minha filha, meu filho, você está andando sobre as águas. Sabe o que significa andar sobre as águas? Significa andar no sobrenatural. Andar na providência de Deus. Andar sabendo que Deus vai prover o pão de manhã. Por isso que a oração do Pai Nosso nos diz: Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus vai garantir a providência na tua vida. Deus vai garantir a providência nas tuas finanças. Não vai te faltar nada na mesa. Eu profetizo em nome de Jesus, não vai faltar nada na tua mesa. Não vai faltar nada. Deus vai prover na tua mesa. Deus vai prover na tua geladeira. Deus vai prover na tua conta bancária. Deus vai prover no teu guarda-roupa. Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus está dizendo para alguém: estou trazendo providência para a tua geladeira, para o teu guarda-roupa, para a tua casa, para a tua despensa. Providência do céu eu trago sobre a tua vida. Eu sou Jeová Jireh, o Deus da providência, diz o Senhor na manhã desta campanha maravilhosa. Confia, anda sobre as águas. Aí Pedro começou a andar sobre as águas. Meus amados queridos irmãos, eu não vou se estender muito, porque senão a oração vai ficar muito longa. Tá bom? Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e ainda há de fazer, ainda há de realizar. Portanto, oremos ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de bênçãos, por mais uma manhã de vitórias. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus para que Deus derrame as bênçãos do Salmo 91 sobre as nossas vidas. Amém? Portanto, oremos ao Senhor nesse instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro, Senhor, agora na tua oração. Quero, Senhor, te agradecer pelo ar que respiramos. Senhor, quero te agradecer pelo dom da vida. E agora, Senhor, eu quero orar, quero pedir, quero interceder, quero clamar, quero orar. Conforme a tua palavra foi pregada, conforme a tua palavra foi dita, que o Senhor venha cumprir, que as bênçãos do Salmo 91 venham estar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nesta oração. Nos conceda, Senhor, uma manhã de bênçãos, uma manhã de vitórias. Em nome de Jesus eu te peço. Senhor, em nome de Jesus, as outras orações que vão ser postadas nesse canal, que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha entregar o milagre, que o Senhor venha entregar a cura,
a transformação. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nesta oração, atende, Senhor, o nosso clamor, atende, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, eu te intercedo, eu clamo, eu oro. Em nome de Jesus, vem trazer cura, Senhor, para aqueles que precisam da tua cura. Vem trazer, Senhor, milagres para aqueles que precisam do teu milagre. Vem trazer, Senhor, em nome de Jesus, cura para aqueles que precisam da tua cura. Em nome de Jesus eu te peço. Eu quero, Senhor, te agradecer pelo ar que respiramos. Quero te agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus eu te peço. Já te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Amém! E a paz do Senhor Jesus.